Sabe quando você vê uma cena do dia assim, na hora assim, que parece uma cena normal, mas aí aconteceu comigo, tá? E eu comecei a prestar atenção e vi que ali estava acontecendo alguma coisa diferente, alguma coisa importante. Eu vou te contar. Um dia desses, eu estava olhando e vi uma pessoa com o celular na mão, um celular comum, gravando um áudio. Nada demais, uma situação comum. Acontece com você, comigo, com todo mundo, né? Aí é o que acontece. Olha só, a pessoa começa a falar, para, apagou, gravou de novo, parou no meio, apagou de novo. Terceira tentativa, foi até o final. Ficou ali alguns segundos olhando a tela sem enviar. E eu só olhando ali a vida dos outros. Aí ela fez uma coisa que me surpreendeu muito. Ela saiu do áudio e mandou uma mensagem escrita curtinha. Daí, gente, eu não aguentei mais, aí eu fui lá perguntar. E adivinha? Ela me disse que queria mandar algo neutro, algo mais seguro, algo que não tivesse muita emoção para não ativar o outro. Guardou o celular. E se você visse essa cena de fora, como eu vi, não tinha praticamente nada acontecendo, nada de inusitado. Mas na prática ocorreu. A conversa já tinha acontecido. Só que não foi com a outra pessoa. Foi com a reação que ela imaginou que o outro teria. E talvez seja exatamente isso que está mudando muito, mas muito mais do que as nossas decisões, do que a gente percebe no dia a dia. Porque quando você começa a olhar com mais atenção para esse tipo de situação, você vai perceber que isso não é um caso isolado. Isso é um padrão. É um padrão silencioso extremamente presente no dia a dia de quase todos nós, de todo mundo praticamente. Você pensa em dizer algo e ajusta. Pensa em fazer algo e recua. Pensa em se posicionar e decide esperar. E tudo isso, na superfície, parece maturidade. Parece cuidado. Parece alguém que está pensando antes de agir. Mas se você aprofundar um pouco mais o olhar, você percebe que não é exatamente isso, não. O que está acontecendo ali não é cuidado, é antecipação. Mas não antecipação da realidade, é antecipação da possibilidade, minha gente. Em situações assim, você não está reagindo ao que alguém disse, você está reagindo ao que você imagina que alguém poderia dizer. E isso muda completamente a natureza da sua decisão. Pensa comigo. Porque você deixa de agir com base no que você sente e passa a agir com base no que parece aceitável. E esse mecanismo entra ou é exercido por muita gente. Existe um padrão de antecipação do julgamento que organiza esse tipo de comportamento. Você começa a viver não a partir da sua escolha, mas a partir de uma simulação constante das possíveis reações dos outros. Olha que vida. E nesse momento, algo se desloca dentro de você. Você deixa de agir com base na verdade e você passa a agir com base na previsão. Você não está vivendo com base na sua opinião, está vivendo na opinião dos outros. Você está vivendo baseado em simulação da opinião do que o outro vai dizer. E isso é pior do que o real. E olha só, o mais curioso e o mais desconfortável de admitir é que isso não aparece nas grandes decisões. Ela aparece nas pequenas coisas, nas pequenas cenas. Como aquele áudio que essa pessoa que eu fiquei observando, que nunca foi enviado. Parece um detalhe, mas não é. Porque ali, nessa microdecisão, você começa a ajustar. E esses ajustes vão se acumulando. Você suaviza o que diz, contorna o que pensa, adia o que vai fazer e ao longo do tempo começa a construir uma versão sua que é mais aceitável, mais confortável para o ambiente, mas menos alinhada com aquilo que você realmente quer, que você realmente acredita. E o custo disso é imediato. A pessoa não explode, mas ele vai infiltrando, essa maneira de pensar vai mudando. E aí ela vai se manifestando de várias formas. Procrastinação, excesso de análise, aquela sensação constante de que não é suficiente.
Eu já tive nesse lugar e eu estou te dizendo, eu sei como é. Porque quando você está tentando evitar julgamento, você nunca se sente pronto ou pronta. E deixa eu te dizer uma coisa. Você não está travado porque você não sabe o que fazer. Você está travado ou travada porque você está tentando evitar o que os outros podem pensar. E isso te coloca em um lugar impossível, o de tentar encontrar algo que nunca esteve sob o seu controle. E deixa eu te dizer uma coisa. Você não está travado porque não sabe o que dizer. Você está travado ou travada porque está tentando evitar o que os outros podem pensar. E isso te coloca em um lugar impossível, o de tentar controlar algo que nunca esteve sob o seu controle. E nesse movimento você pensa muito, ajusta muito, mas executa pouco. E quando executa, já vem tudo filtrado. Já não é mais exatamente aquilo que você queria colocar no mundo, dizer para as pessoas. Agora, tem uma parte aqui que é importante e talvez um pouco desconfortável de encarar. Isso não está sendo imposto pelos outros. Na maioria das vezes, ninguém está te impedindo de nada. Ninguém está te bloqueando diretamente em nada. O que está acontecendo é que você está antecipando a uma reação que pode nem acontecer. E com base nisso, nessa ideia, você está limitando as suas próprias decisões. É por isso que faz muito sentido dar um nome a essa dinâmica. Para você entender, saber nomear, isso é autorrejeição. Porque toda vez que você deixa de fazer algo por medo do que os outros vão pensar, você está sendo rejeitado não por alguém. Você está se rejeitando primeiro. E isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você se ajusta, mais você se afasta do que realmente quer dizer. Quanto mais você se afasta, mais inseguro você se sente. E quanto mais inseguro você se sente, adivinha, mais você tenta controlar a percepção dos outros. Até que, sem perceber, você está tentando viver a partir de algo que nunca esteve sob o seu controle. Não existe, anota aí, uma versão de você que agrade todo mundo. E quanto mais você tenta construir essa versão, menos você sabe quem você é. Mas aqui existe um cuidado importante. Por quê? Quando a pessoa percebe que está se comportando desse jeito, ela cria ou ela vai para um extremo oposto e pensa: então agora eu vou deixar para lá e vou falar o que eu quero sem filtro. Isso também não funciona. Porque comunicação não é só expressão. É responsabilidade com a relação, entende? E o ponto não é ignorar o outro. O ponto é não distorcer por causa dele. E aí existe uma diferença profunda entre ajustar a sua fala e sustentar com maturidade. Uma coisa é adaptação defensiva, a outra é posicionamento consciente. E isso exige algo mais sofisticado. Exige conseguir dizer o que precisa ser dito com clareza e sem diluir o que importa. Mas também sem transformar isso num ataque, numa briga. Sem perder o outro, mas sem se perder no processo também. É inevitável. Isso envolve desconforto. E o papel aqui do desconforto muda nessa situação. Ele deixa de ser um erro e passa a ser um indicativo de que você está saindo de um padrão automático seu de adaptação. Porque, no final das contas, a questão nunca foi evitar que as pessoas tenham opinião sobre você. Isso é impossível. Isso não dá para fazer nunca. A questão real, então, é o quanto você está disposto a deixar essas opiniões, muitas vezes imaginadas, definam o que você faz, o que você diz, o que você constrói. Talvez, então, pensa comigo, a pergunta honesta não é o que vão pensar de mim, mas o que eu deixo de fazer quando eu coloco essa pergunta no centro das minhas decisões. E se essa reflexão conversa com você, então vale a pena continuar explorando isso aqui com mais profundidade. Porque, no final das contas, não se trata de comunicação. Se trata
da forma como você escolhe se posicionar na vida e se trata das relações que você constrói a partir disso. Se você gostou desse vídeo e o que eu digo aqui faz sentido para você, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você.